Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei em que momento que você vai estar assistindo esse podcast. Nós estamos estreando o Pode Proteger. O Pode Proteger é o podcast que vai dar voz ao segmento da proteção veicular, um segmento que muitas das vezes é discriminado, muitas das vezes a sociedade como um todo não tem o entendimento do que é a proteção veicular e muita confusão acontece nesse meio, confusão de entendimento, e o Pode Proteger nasce para trazer esclarecimento para a sociedade como um todo, e o que nós queremos dizer é pode proteger, fique tranquilo. E hoje é o episódio de estreia do Pode Proteger, é o episódio 01, e eu estou aqui com convidados muito especiais, mas antes de apresentar a mesa, eu quero dizer o que não é o Pode Proteger. Pode Proteger, ele não é um podcast, eu já estou falando aqui para os meus convidados, vocês nem sabem ainda quem ele é. O Pode Proteger, ele não é um podcast que levanta a bandeira de associação A, B ou C. O Pode Proteger, ele nasceu de uma ideia que eu tive para trazer esclarecimento para a sociedade. Então, Pode Proteger não é um podcast de uma associação específica. O que mais não é o Pode Proteger? O Pode Proteger não é um podcast com o objetivo de vender proteção veicular. Muito pelo contrário. O nosso objetivo é trazer esclarecimento para a sociedade e para a população. Trazer informação de relevância, transparência como um todo, para que as pessoas possam ter tranquilidade na hora de tomar uma decisão e proteger o seu veículo. Agora, o que é efetivamente o Pode Proteger? Quando eu pensei no Pode Proteger, você que está nos ouvindo, eu pensei exatamente por conta da falta de informação que existe no meio, e por conta dessa falta de informação acaba gerando muito ruído nessas informações e a população como um todo acaba não sabendo o que pensar. Então, Pode Proteger, ele nasce exatamente para isso, para trazer voz para o segmento, para trazer transparência e informação de muita qualidade. Então, eu já te disse o que não é o Pode Proteger e o que é o Pode Proteger. Para esse episódio de estreia, episódio número 01, eu já quero apresentar aqui os meus convidados. Em primeiro lugar, para mim é uma honra começar o Pode Proteger com a Altis Proteção Veicular como convidado especial, e o mercado, o meio andou me perguntando, né, Vitor, por que você começou, por que você vai estrear o Pode Proteger com a Altis? E eu falei assim, existem perguntas que a gente não tem respostas, né? Existem coisas que é a sinergia, que é a essência e que é o direcionamento de Deus, né? E eu tenho certeza absoluta que estrear com a Altis Proteção Veicular, para mim é uma honra, é um privilégio, e aí vocês já sabem com quem eu estou falando. Eu estou aqui com Djalma Santos, presidente da Altis Proteção Veicular. Djalma, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Fala pra gente aí, quem é o Djalma, como é que essa história começou, rapidinho, se apresenta pra gente, vai. Olá, bom dia a quem for assistir esse vídeo, né, esse podcast. A Altis, Vitor, ela veio de uma longa história, a gente veio representando outra entidade, daí a gente teve a ideia de criá-lo, a Altis, para que a gente traz aquela tranquilidade para quem quer fazer a sua proteção veicular, quer proteger seu patrimônio e deixar a sua família tranquila, né? Então é um trabalho que a gente vem fazendo com muita seriedade desde a fundação dessa marca, né? A gente trata ela com muito respeito. Quanto tempo de Altis Proteção Veicular? Hoje nós estamos com 8 anos de Altis Proteção Veicular, né? Cuidando bem, né, dos nossos associados, tá? A gente cuida com carinho, como se fosse o nosso patrimônio mesmo. Então, o nosso associado é o nosso patrimônio, de mais zelo e mais amor que a gente tem na nossa vida. É cuidar dos nossos associados com muito carinho. Que legal, Djalma. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, e a gente vai bater muito papo, tem muita coisa pra gente falar aqui. Eu tô aqui também com Rodrigo Mendes. Rodrigo é o cara que paga a conta do associado, né? Com certeza. Ah, que bom, Rodrigo. A gente tá aqui pra isso. Se apresenta aí pra turma. Então, eu sou Rodrigo Mendes, eu trabalho na Altis desde a fundação, então já tenho 8 anos de casa. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, por estar recebendo a gente aqui. E é isso. E é isso aí. Obrigado, Rodrigão. E eu tenho aqui hoje
em especial, um convidado diferente. Um convidado de Djalma e Rodrigo que não tem absolutamente nada a ver. Aliás, tem tudo a ver com a proteção veicular. Não tem nada a ver, né? Ele está sentado do outro lado da mesa de propósito, né? Vocês vão entender o porquê, né? O Luiz Rosa, né, que é o nosso convidado de hoje. Dá um bom dia aí, daqui a pouco eu entro nesse... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou boa noite, é isso aí. Pois é, satisfação ser convidado para esse podcast, Vitor. Eu sou o Djalma aqui, o Rodrigo também está com a gente aqui. A gente se conheceu agora, mas já deu para ver. Eu até queria falar, seu Djalma, quando a gente fala assim, de alguma coisa que vai proteger a gente, né, no caso, proteção veicular, conhecer o proprietário é muito importante, né? E a gente olha para ele, a gente já sente uma segurança olhando para ele, é incrível. Ele já transmite confiança, né? Isso. Que normalmente quando você vai ver um empresário, alguma coisa assim, normalmente ele é mais novo, um cara de 35, alguma coisa assim, a gente fica meio instável, assim, porque o cara tá lidando com o seu dinheiro, seu patrimônio, né? Sim. E olhando pro seu Djalma, assim, de verdade mesmo. Eu já sinto segurança só de olhar pra ele já. Uau, que incrível. Ele parece um tio, assim, seguro da família, que vai deixar a coisa em ordem e que a gente vai sofrer prejuízo. Traz confiança, sim, né? Com certeza. Isso é importante. O Luiz, ele tá do outro lado da proteção veicular. Eu trouxe o Luiz e ele... Daqui a pouco eu vou dar oportunidade para ele falar isso. Ele recentemente sofreu um acidente de automóvel. Algo que a gente lida, né, no dia a dia, na proteção veicular o tempo todo, e eu trouxe o Luiz exatamente para ele compartilhar esse sentimento, essa emoção. Tem quanto tempo que você sofreu um acidente? 20 dias exatos. Exatamente, para mim tinha um pouco mais, exatamente 20 dias que ele sofreu um acidente. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente falar do caso do Luiz, eu quero trazer aqui um cenário, na verdade, um pano de fundo para tudo que a gente vai conversar aqui. O Pode Proteger, ele nasce com a ideia de trazer tranquilidade para a população como um todo. Nós sabemos de alguns números, 70%, estima-se que 70% da frota nacional não tem nenhum tipo de cobertura, não tem nenhum tipo de proteção ou nenhum tipo de seguro. Pensa o seguinte, 70% dos carros, motos, caminhonetes que estão circulando não tem nenhum tipo de proteção, estão descobertos. E grande parte dessas pessoas que não têm proteção ou estão descobertas, elas estão descobertas, às vezes, por falta de informação. Né? Até querem, não tem perfil para contratar, né, ou para ingressar numa seguradora e acabam ficando descobertas por se sentirem inseguras em fazer proteção veicular. E essa insegurança, muitas das vezes, vem pela falta de informação. Sim. As pessoas não fazem a menor ideia. Por exemplo, eu vou te dar um dado que talvez vá te assustar. Mas hoje, aliás, estima-se, esse dado que eu vou passar é um dado de 2023, estima-se que o segmento da proteção veicular já fatura por ano algo em torno de 10 bilhões de reais. Então, assim, essa é uma cifra que ela fala por si só. Né? É impossível um segmento, um nicho de mercado com esse faturamento anual que não esteja fazendo a coisa certa. Certamente as entidades, as instituições estão acertando muito mais do que errando, senão não chegaria nesse número. Queria perguntar para você, Djalma, o que você acha desse número? A gente está falando de um segmento, de um mercado, o Rodrigão vai entrar nisso também, que estima-se um faturamento de algo em torno, ou um pouco mais, de 10 bilhões de reais faturados por ano em proteção veicular. Esse número, obviamente, é um número muito expressivo. Né? A autoproteção veicular pega uma fatia disso, obviamente, sim, protege, claro, uma fatia disso. E o que você teria a dizer para a nossa audiência acerca dessa cifra? Essa cifra, para mim, ela passa muita confiança e muita credibilidade. Fala um pouquinho para a gente disso aí, Djalma. O que acontece, Vitor? Eu estou nesse mercado desde 2009, eu venho estudando esse mercado de proteção veicular e a gente avaliou várias associações, a gente analisou muito o mercado, que a gente começou a analisar para proteger um veículo. O colega comprou um carro e a gente foi em altas seguradoras para estar fazendo o seguro desse carro e até nesse momento a gente não sabia o que era proteção veicular. E esse rapaz que vendeu esse carro para esse amigo, esse parceiro nosso, ele tinha
na época, uma proteção veicular. E a gente procurando, a gente foi e ligou para ele. Pô, doutor, tá complicado de fazer, seguro muito caro. Ele, não, faz uma proteção, cara. Procura uma proteção, ele tem proteção. E nos passou o contato dessa proteção. E a gente fez, na época, a proteção e interessamos pelo mercado, né? Falou, cara, é um mercado muito promissor. E daí para cá a gente veio estudando. Em 2013 eu ingressei nesse mercado de proteção veicular e vi que era diferente. E de lá para cá a gente vem numa batalha, numa guerra em tentar levar melhores informações às pessoas. Fomos muito discriminados na época, levamos muita portada na cara, mas a gente veio nessa luta para tentar mostrar para o público que o mercado não é tão poluído assim, é um mercado bom, é um mercado interessante. Eu acho que nessa guerra nossa a gente chegamos o que chegamos hoje, uma regulamentação do mercado, e hoje a gente tem muita confiança no mercado hoje. Mas esse número, essa cifra, Vitor, veio dessa batalha. Mas nós temos muito caminho a percorrer, nós temos que levar muitas informações aos nossos associados, né? Eu acho que o mercado ele tem que amadurecer mais, ele tem que se profissionalizar mais um pouco do que é. Melhoramos eu sinto muito, que né? eu sinto que o segmento ainda nem começou. Essa é a minha leitura do cenário. Apesar de ser algo que, né, já é muito conhecido, muito comum, já tem algumas décadas, né, que a gente fala de socorro mútuo, mas a minha percepção é que eu concordo com você, a gente ainda tem muito que fazer aí. Claro, eu acho que hoje a gente atingiu aí 10% do mercado, né? Então, assim, a gente tem mais 90% ainda para que eu acho que a gente possa estar aí levando, correndo atrás e mostrar para esse público que o mercado é bom, o mercado é maravilhoso, tá? Ele escolhendo bem a proteção que ele vai fazer no veículo, a marca que aquela empresa que vai estar protegendo o patrimônio dele, ele vai ser muito feliz, porque a proteção veicular, a associação, ela tem amor ao seu associado. Ela trata com carinho. Então, quando você se filia a uma associação, você pode ter certeza, se ela for uma entidade séria, ela vai tratar com muito carinho, com muito amor aquele patrimônio, aquela família, né? Daqui a pouco eu vou querer que você fale sobre isso. Daqui a pouco eu vou querer saber quem quer escolher uma associação para colocar o seu patrimônio e proteger. O que ela deve avaliar. Daqui a pouco eu vou querer que você fale sobre isso. Rodrigo, me diz uma coisa. Para que a gente está falando aqui de um número de faturamento anual de algo em torno de 10 bilhões de reais para o segmento. Com relação à Altis Proteção Veicular, qual é hoje o número, qual é o patrimônio hoje do associado? Não sei se você pode falar isso em números. Qual é o valor, qual é o montante total em patrimônio protegido entre carro, moto, caminhonete? Qual é o patrimônio total protegido pela Altis? Não estou falando do segmento, estou falando pela Altis Proteção Veicular. Então, hoje a gente tem uma carteira de aproximadamente R$500 milhão. R$500 milhão? R$500 bilhão. R$500 bilhão? 500 milhões. Peraí, volta aí. R$500 bilhão. R$500 bilhão. Você tem noção do que é isso? R$500 bilhão de patrimônio protegido do associado. Então, é assim, você que está nos ouvindo aí e está em dúvida sobre proteger ou não proteger. A gente está falando de uma instituição séria, com 8 anos de mercado, que hoje protege R$500 bilhão entre carros, motos, caminhonetes, patrimônio protegido. Então, assim, pode proteger ou não? É óbvio que você pode proteger, né? E nesses 8 anos, Rodrigo, hoje, R$500 bilhão protegido. Já teve que indenizar muito carro? Bastantes veículos. Já teve que indenizar muita gente? Sim. Indenização integral de perda total? Sim. Roubo, furto, colisão. Que levou uma perda total. Olha isso. Então, assim, eu vejo. Você consegue dimensionar quanto que a Altis já gastou em reparo de veículo? Se a gente somar aí, indenização integral por roubo, furto, colisão, carro que bateu, um para-choque que triscou ou uma colisão mais séria. Quanto que nesses 8 anos a Altis já gastou pagando conserto ou indenizando o associado? Quem é que tem esse dado? Em relação a sinistros,
tanto reparáveis quanto não reparáveis, eu diria de uma dimensão de uns 10 milhões de reais que já foram pagos nesses 8 anos de história. Cara, você não tem noção disso, né? 10 milhões de reais pago em indenização integral, né? Quando tem um caso de indenização integral, qual é o procedimento? Vocês que estão dentro do segmento, qual é a postura da Altis? Aliás, vou dar um passo atrás, né? Porque a proteção veicular, uma das coisas que a gente mais vê é a questão da assistência 24 horas, né? Quando um telefone toca... Aliás, a assistência 24 horas da Altis, ela é terceirizada, ela é própria? Como é que é a estrutura de vocês nesse sentido? A gente sofreu muito com esse negócio de assistência terceirizada, né? O associado, ele às vezes ficava esperando muito para ser atendido. Isso nos trouxe uma preocupação, porque a preocupação da Altis é levar tranquilidade ao associado. Então a gente optamos por criarmos uma assistência 24 horas, para que o associado não fique na fila do 0800 lá esperando para ser atendido. Ah, tá. Então hoje a Altis conta com uma assistência 24 horas própria. Sim. Própria e personalizada para aquilo que a Altis transmite ao associado. Pelo objetivo. Vocês criaram algo personalizado. Então, para ter aquele cuidado ali com os nossos associados. Então a gente não poderia deixar isso para outra pessoa, alguém de fora, que não tem aquele amor que a gente tem. Tá, então quando um associado da Altis tem um problema, enguiçou com o carro, bateu com o carro, quando ela liga para uma assistência 24 horas, que não é uma assistência 24 horas que atende outras 10 instituições. É uma assistência 24 horas que hoje basicamente atende os associados da Altis. Por isso que você fala de personalização, né? Isso. E qual é a postura da Altis? O telefone tocou, né? É assim, ó, eu quero enxergar isso, né? Já eu vou abrir para o Luiz falar sobre o acidente dele. Imagina o seguinte, Luiz sofreu um acidente e aí ele precisou acionar a assistência 24 horas. O telefone tocou lá na Altis e é um associado que está com um carro enguiçado ou bateu com um carro. Qual é o protocolo? Qual é o posicionamento da Altis? Eu queria que a Altis mostrasse para a audiência o que acontece do lado de cá, né? Porque assim, ó, do lado do associado, ele está com o carro enguiçado, quebrado, precisando de socorro, precisando ser atendido. No primeiro momento bate um desespero. Ele está com problema, né? Ele está com um problema, né? Então ele vai ligar, em tese, para quem ele contratou para resolver o problema. Qual é a postura, o posicionamento da Altis nesse momento? O telefone tocou. A Altis, ela, justamente por isso, Vitor, quando você se depara com qualquer situação, você está na rua, você está com a sua família, você se depara, ou você tem que chegar num compromisso, você tem que chegar fazer uma viagem, aquilo ali é um problema, é um transtorno. Então, a seriedade da Altis vem buscando essas aperfeiçoações, para que a gente possa dar essa assistência com perfeição para o associado nesse momento. Então, quando o 0800 toca, lá, a primeira preocupação é com a saúde, né? Se não houve ali danos, né, corporais, coisa mais violenta, e daí por diante vai filtrando até chegar ao momento. O bem-estar do associado é o primeiro passo, a preocupação da nossa assistência. Dali ela vai buscando informação até que chegue a solucionar aquele problema para aquele associado o mais rápido possível e levando tranquilidade para ele desde o momento que ele fez a ligação. Os nossos atendentes, eles são preparados para isso, para estar transmitindo tranquilidade, paz para o associado naquele momento de ele estar com problema, aquele momento que ele está se enfrentando, se deparando com todas aquelas situações. Então, teoricamente, enquanto o socorro não chega, a Altis está com ele ali na assistência 24 horas. A postura que a gente espera dos atendentes que a gente direciona é que eles sempre busquem trazer tranquilidade ao associado. Ao mesmo tempo que a gente sabe que tem aqueles bastidores que tem buscar informações, buscar prestadores, mas ao mesmo tempo passar tranquilidade para o associado e fazer com a maior agilidade possível. Só para nossa audiência entender como é que funciona. Então é assim, ó, o 0800 tocou, o atendente ele tá aqui, tá na linha com o associado que está enguiçado ou bateu,
né? E aí o protocolo é ficar com o associado, paralelo a isso já tem uma outra equipe acionando um guincho ou um reboque para poder a coisa acontecer rápido. É esse o protocolo? É assim que funciona, mais ou menos? Perfeitamente, dessa forma. A gente trabalha dessa forma para que seja solucionado aquele problema do nosso associado o menor tempo possível. A gente já chegou a atender aí com 10 minutos, 15 minutos. 10 minutos. A gente já chegou a colocar um carro em cima da prancha e mandar o associado para a casa dele. Você falou a prancha, me ocorreu aqui, eu acho que eu vou querer desmistificar, na verdade, quebrar um paradigma aqui, e aí eu não sei se isso já aconteceu ou se vocês têm alguma história nesse sentido. Eu uma vez estava saindo, eu vou muito para São Paulo de carro, né? E aí, ao invés de ir por Uberlândia, eu quis encurtar caminho, eu não conhecia aquele percurso e fui por Prata, se eu não me engano, tem um trecho ali de uns 20 quilômetros muito esburacado. Sim, muito ruim. Mas muito ruim. E aí, o meu carro furou o pneu, estourou o pneu, na verdade, eu bati num buraco e arrebentou o pneu, né? E arrebentou roda, arrebentou tudo, mas eu tinha o step, estava ali já providenciando para substituir. Mas no mesmo trecho de estrada, tinha 5 ou 6 carros enguiçados. E aí me chamou a atenção algo, porque é assim, ó, é um lugar que demora para chegar socorro. Então a gente ficou batendo papo. Todo mundo com o carro enguiçado e todo mundo batendo papo ali, e cada um já tinha acionado o seu socorro. Eu não estou falando de algo que eu vi, não. Algo que eu ouvi falar. Aconteceu. Eu vivi esse momento ali. Ó. E aí eu tinha uma pessoa que estava enguiçada tinha acionado o socorro dela, que era uma seguradora, uma companhia de seguro, inclusive renomada, não vou entrar em nomes aqui, e uma outra pessoa tinha acionado a proteção veicular. Chegou o mesmo caminhão com uma prancha para levar o carro do seguro e na lança botou o carro da proteção veicular. Terceirizado. É um guincho terceirizado, mas que trabalha tanto para a seguradora quanto para a proteção veicular. E aí aqui a gente já começa a quebrar um paradigma, né? Porque entende-se como um todo que se você faz seguro, você vai estar mais bem amparado do que você faz proteção veicular. E, na verdade, isso é um mito, porque o mesmo prestador de serviço que presta serviço para a companhia de seguro, presta serviço para proteção veicular. Sim. Então, é assim, ó, se você faz seguro, você está amparado. Se você faz proteção veicular, você também está amparado nesse quesito. Vocês têm alguma história ou algo que vocês possam colaborar com essa informação? Não, e assim, não só prestador de socorro, mas prestador e oficina também são os mesmos profissionais. Então, a mesma oficina que trabalha para a seguradora trabalha para a proteção veicular também. Sim, claro. São credenciados. Olha que incrível. Eu quero abrir aqui. Luiz Rosa é um empresário, né? Ele é o criador, né? O idealizador de um clube de vantagens chamado Curta Pausa. Mas antes de falar do Curta Pausa, o Luiz, ele sofreu um acidente. Por isso que ele está aqui. Ele está do outro lado da mesa. Ele sofreu um acidente há 20 dias atrás. Né? Se você vê o acidente dele, vocês vão ter oportunidade depois de seguir. É assustador. Né? E eu queria que você contasse para a gente, Luiz, em primeiro lugar, como é que foi o teu acidente? Por que você bateu com o carro? Né? Você não bateu porque você queria, né? Você acordou de manhã e falou, hoje eu vou sofrer um acidente. Não foi assim. Conta pra gente, o que aconteceu? Resumidamente, né? Porque é uma história longa. Eu estava saindo de casa. Eu parei numa rótula. Eu moro num condomínio fechado de chácaras. E tem uma rótula que é tipo um trevo, né? Tá. Então eu saí da portaria normalmente, eu tava com o celular no meio das pernas e fui pegar a rótula para vir aqui pro centro. O que aconteceu? Em menos de 200 metros depois, não deu tempo nem de eu acelerar. Foi assim, inesperado mesmo. Eu fui olhar para baixo por 2 segundos mais ou menos no máximo, porque o celular, eu tava numa ligação, ela tinha sido atendida naquele momento, e aí eu não estava ouvindo. Eu fiquei com dúvida se o volume do carro estava baixo, estava no Bluetooth, se não estava, enfim. Aí eu fui pegar o celular embaixo, no meio das pernas.
Na hora que eu fui pegar ele para colocar no alto-falante, que era o meu desejo, eu levantei ele. Na hora que eu levantei ele, o carro estava saindo um pouco pro lado direito da pista. Era uma pista simples, mas via de mão dupla, né? E aí o carro deslocou um pouquinho para a direita, ele saiu aqui um pouquinho do asfalto e coisa assim de 10 centímetros ele foi para a parte da terra, né? Tá. Não tinha guarda-reio nem nada. E aí o acostamento era minúsculo, nem tinha na verdade. E aí na hora que aconteceu essa queda... Essa balançada que dá ali. Eu assustei, né? E aí eu não lembro exatamente o que aconteceu. Se eu joguei o volante muito para algum lado, eu não sei o que aconteceu exatamente. Eu só sei que eu fui parar do outro lado da pista na contramão, eu bati numa estaca de uma cerca de uma fazenda, e na hora que eu tive esse impacto, o carro virou, e aí tinha uma queda, assim, mais ou menos uns 4 metros, uma ribanceira, né, que eles falam. Só que graças a Deus tinha uma árvore também. Então eu caí em cima da árvore, de lado, com o carro de lado. Se não fosse Deus e a árvore, aí eu tinha caído na ribanceira e tinha machucado muito mais. Foi basicamente só 4 pontos aqui no olho, uma pancada na testa, na coxa, mas saí vivo, né, pelo menos. Mas assim, quem olha o acidente, depois eu mesmo fui ver o vídeo, assim, deles retirando com guincho e tal. Foi um milagre, realmente. Fisicamente, não foi tão, como você falou, 4 pontos e tal. Dos males o menor. Dos males o menor. Isso. Ok. Prejuízo do carro. Prejuízo integral? Foi perda total ou não? Perda total porque estourou os 2 airbags, né? Eita. E também afetou um pouquinho a longarina do teto, assim, do lado direito. Tá. Então deu PT. Ok. E aí, aqui é que eu quero te ouvir. Você sofreu o acidente. Fisicamente, você deve ter saído ensanguentado. Sim. Não sei se você foi socorrido na hora, se não foi e tal. Não na hora não, fui direto para o hospital. Foi direto para o hospital, ok. Aí, bom, agora eu tô bem, né? Já tô de alta, vou para casa e tal. Aí você olha, perda total, prejuízo. Obviamente, você nesse momento já acionou o teu seguro, a tua proteção veicular para poder cuidar disso, e aí nesse momento, 20 dias depois do acidente, você está tranquilo, porque você vai ser ressarcido, né, dessa perda total pela tua companhia de seguro ou pela tua associação, certo? Certo. É isso que aconteceu? Bom se fosse assim, né? Não foi isso que aconteceu, então explica pra gente o que aconteceu. Infelizmente não, Vitor. Na virada do ano passado, eu tive um problema com o divórcio e eu tive que fazer uma partilha, né, dos bens, etc. E financeiramente eu fiquei meio balançado, né? Tá. E eu tinha uma proteção veicular da concorrência, mas eu não conhecia a Altis, inclusive. Agora conhecendo, vocês podem ter certeza que eu sou o próximo. Seja bem-vindo. Aí, ó, tá vendo? O objetivo do podcast não é vender proteção veicular, mas pode fazer parceria, sim, não tem problema. Não, mas porque é diferente, como eu falei, né? É diferente conhecer o proprietário, tal, o conselho, etc. E aí, simplesmente, eu parei de pagar em janeiro agora. A última parcela que eu paguei foi em janeiro. Então, no momento do acidente, você estava inadimplente. Exatamente. Consequentemente, até o guincho eu tive que pagar, né? Com meu dinheiro, etc. Porque tinha que tirar o carro de lá, né? E cobertura zero, né? Como eu estava inadimplente, não tem nenhuma cobertura. E, consequentemente, eu sofri um prejuízo de quase aí 50 mil reais. Então, você teve que arcar com as despesas de guincho, socorro e tal, e ainda perdeu o valor do carro. Isso. Porque você estava inadimplente. Exatamente. Com a proteção veicular que você tinha. Paguei durante 3 anos certinho, corretamente, todas as mensalidades em dia. Em 3 anos, você precisou acionar em algum momento, não? Eu precisei 2 vezes uma foi pane elétrica e a outra eu não lembro qual foi. Acho que foi 2 panes elétricas, na verdade. Aí até o momento que eu troquei a bateria ficou tudo certo, né? Depois não teve mais problema. Mas teve só esses 2 momentos. Inclusive, a empresa, elas terceirizavam o socorro, né? E demorou pra caramba, viu? Todas as vezes demorou mais de 1 hora. No meio da cidade. No meio da cidade. Isso. E aí, o atendimento era até da empresa mesmo, 0800 era da empresa, eles que atendiam, né? Mas na hora que ia passar por um terceirizado e
sempre foi muito complicado. Demorou muito, né? É bom saber que a Audis é um pouco diferente. Né? Existe esse problema porque normalmente o prestador ele quer ganhar dinheiro, né? Sim. Então ele pega ali aquela corrida que o 0800 da empresa passou e talvez ele pega outro também. Então ele dá uma prévia e na verdade ele cumpre com outro. São coisas que a gente também tem esse cuidado lá. A gente monitora muito isso daí. Rodrigo, queria que você falasse um pouco sobre essa questão, na verdade, sobre esse cenário provocado pelo acidente do Luiz. Você vê, era um associado no segmento de proteção veicular, contribuiu durante 3 anos, Sim. Em 3 anos teve 2 acionamentos, ok, e parou de pagar, ficou inadimplente, né? No momento do acidente, estava inadimplente há quantos meses, Luiz? Uns 3 meses. 3 meses, exato. 3 meses inadimplente, ou seja, ele não estava nem inadimplente, né? 3 meses talvez já tivesse até inativado, não sei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da inadimplência, a importância do associado estar adimplente, estar em dia com as mensalidades diante de um cenário desse. Primeiramente, agora você comemora aniversário 2 vezes, então. Sim. Assim, questão Nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Assim, questão da inadimplência, é importante manter o plano sempre ativo, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje, no trânsito, a gente encontra umas 10 pessoas que dirigem muito mal, então, que pode causar um acidente na gente. E também qualquer outra coisa que pode ocorrer. Goiânia mesmo está chovendo bastante. Ontem uma rua que eu nunca tinha visto alagar, estava alagada. E aí, então a gente tem que estar sempre... A qualquer momento pode acontecer, Isso, né? Pode acontecer. Tem um dado, daqui a pouco eu quero que você fale sobre como é que estava o teu estado de estresse, né, no momento do acidente. Eu quero abordar esse tema aqui, mas assim, existe um dado sobre a proteção veicular que a gente precisa trazer ele aqui, sobretudo porque a gente está na cidade de Goiânia, né? Nós estamos aqui, a sede da consultoria Vendos, que é a criadora do Pode Proteger, está aqui, a Altis está aqui em Goiânia, e quando a gente fala de proteção veicular, a primeira proteção veicular ou seguro, a primeira coisa que a gente pensa a gente não quer perder o bem, a gente não quer ter um prejuízo de ter investido um dinheiro comprando um carro, seja um carro da família, seja o carro de trabalho, a gente não quer perder aquele bem. Mas eu preciso trazer um dado, que eu não sei se vocês têm acesso a esse dado, mas em 2018 nós tínhamos registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás o índice de roubo e furto de carro em 2018, tá? A gente está falando de 6 anos atrás, aqui em Goiânia era algo em torno de 30 veículos por dia. 30 veículos por dia eram roubados ou furtados no município, na capital de Goiás, aqui no município de Goiânia. Okay? Hoje, em 2025, esse índice, segundo dados também da Secretaria de Segurança Pública, ele foi reduzido para algo em torno de 2 veículos por dia. Óbvio, por conta da política de segurança pública do Caiado e tal. Então, esse índice cai. Então, eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu não preciso fazer seguro e nem proteção porque em Goiânia não tem roubo de carro, né? Você ter o carro roubado ou furtado em Goiânia é quase a mesma probabilidade de você ganhar na Mega Sena, né? Sendo que uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Sim. Porque é muito difícil você ter um carro roubado ou furtado em Goiânia por conta da segurança que nós temos aqui. E eu concordo, é verdade. Mas, em contrapartida, existe um outro dado que as pessoas acabam se prendendo em um só para não fazer o investimento na proteção ou no seguro, seja lá o que for, para estarem amparados, que é o índice de acidentes que aumenta cada vez mais. Sim. Se a gente olha para Goiânia, a gente vê Goiânia, vocês sabem disso, existe um êxodo do Brasil inteiro para Goiânia por conta da qualidade de vida, as pessoas estão migrando para Goiânia. Eu, por exemplo, sou carioca, tenho negócio em Goiânia desde 2004, em 2019 me
mudei para cá, e assim como eu, tem muita gente vindo. A exemplo, é só a gente olhar para a quantidade de condomínios verticais, horizontais, que vai crescendo. Hoje, os condomínios horizontais já estão quase emendando com Bela Vista de Goiás, né, ali pela GO 020, de tanto que cresce. Isso é porque está chegando muita gente, quanto mais gente chega, quanto mais se multiplica a sociedade, mais carros na rua, e aí, obviamente, o número de acidentes cresce cada vez mais. Então, se a pessoa não protege por conta do índice de roubo e furto, que é pequeno, ela precisa olhar para o índice de acidentes. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois, né? Não sei quem vai responder aí, tira para o ímpar vocês dois aí. Ó. Hoje, as maiores ocorrências, os maiores sinistros têm a ver com roubo e furto ou tem a ver com essa questão dos acidentes? Posso acrescentar uma coisa antes? Pode, claro. O que acontece? Você estava falando aí das pessoas que elas acham que não vai ter o carro roubado aqui em Goiás, né? E realmente, a política de segurança realmente aqui no nosso estado é bem tranquila atualmente, graças a Deus. Porém, eu, por exemplo, eu tinha confiança por ter 20 anos de CNH e nunca ter sofrido um acidente de verdade. Logicamente, encostadinho ou outro sempre acontece, né? E sempre é um prejuízo pequeno diante do que eu levei agora, né? Mas por ter 20 anos de carteira e nunca ter acontecido um acidente tão sério como esse, eu pensei em janeiro, né? Porque a minha parcela era menos de R$200. É um valor bem... Então, apesar assim, de eu estava numa condição um pouco complicada financeira, logicamente, se eu economizasse ali aqui, eu conseguiria pagar. Sim, né? claro. Mas eu fui exatamente nessa confiança. É a prioridade, né? Não, eu confio e não priorizou. Foi exatamente nessa confiança. Fiquei 3 anos pagando só nesse carro, né? E nunca tive essa necessidade, não vai acontecer nada. Então, eu queria falar para você que está aí, que você tem um bem, você tem um carro, tem uma moto, tem uma caminhonete, e não tem proteção nenhuma, não tem seguro. Pelo amor de Deus, não vacile. Senão pode acontecer como foi comigo, né? Chegar em casa, ter que guardar o carro, um monte de ferro retorcido e só o prejuízo embaixo da lona. Vai ter que guardar ferro ou vender ferro, né? Exatamente, eu acho que vou ter que vender o meu no quilo, pelo jeito. Djalma e Rodrigo, qual é o maior índice que vocês atendem hoje na Altis? Eu vou falar aqui, depois o Rodrigo vai complementá-lo. Esse ponto de vista aí são uma coisa crônica, cara, são a visão do cliente no geral, tanto do seguro quanto da proteção, a converter ou fazer a mente do cara em fazer uma proteção. A visão dele é essa: pô, aqui em Goiás não rouba, né? Aqui em Goiás é tranquilo. Existe, beleza, maravilha. O índice é baixo, mas dentro desse índice pode estar o bem dele, tá? E outra, ele não fica só em Goiás. Ele vai comprar um carro para ficar só em Goiás. Cara. E existe um ponto muito crítico que eu sempre falo, cara, quando a gente vai filiar um associado, que ele vem, passa por mim, cara, existe pontos, danos a terceiro. Quando você bate no carro de alguém, aquele cara não tem paciência com você, ele quer te matar, ele quer te esganar, você é obrigado a dar conta daqueles reparos para ele, ou que seja indenização, em cima da bucha, e às vezes você está despreparado, né? E existe o fator batida, o fator assistência 24 horas, é um para-brisa seu que trinca. Então são vários pontos que você tem que imaginar, além da tranquilidade. Um motoqueiro que quebra um retrovisor, perfeitamente. Né? Além da tranquilidade, cara, de você colocar a sua família, ir para a sua igreja, ir para o shopping, e tomar um lanche com a sua família, fazer uma viagem com tranquilidade, porque você sabe que você está amparado por uma proteção ou algo nesse sentido, né? Então, o que eu falo, assim, essa visão, assim, eu acho que o pessoal tem que tirar isso da cabeça, imaginar que a tranquilidade, ela não tem preço, né? É muito valorosa. E aí não tem só a ver com roubo, né? Não. Graças a Deus, a nossa política de segurança é confiável, mas você tem que se proteger contra outras coisas. Né? Mas acontece, mesmo que a política de segurança do jeito que ela é aqui em Goiás, acontece. Não, e outra coisa, assim, é muito comum o goiano sair daqui para ir para Brasília, por exemplo, onde esse índice já é maior. Né? Apesar de em torno de Brasília lá exatamente. Loucura. Então, e hoje a Altis com certeza
nesse cenário, cobre acaba sendo acionada muito mais por conta de acidentes mesmo, principalmente questão de terceiros mesmo. Hoje o recorde que a gente tem de acionamento é em relação à proteção de terceiros. O Djalma falou um negócio que é incrível. É assim, ó, quando você bate com o carro e você não tem nenhum tipo de amparo, seja seguro ou seja proteção veicular, você vai para uma briga, você vai para uma discussão. Né? Quando você está com seguro amparado, você já vai para resolver isso de uma maneira mais tranquila, penso eu, né, Rodrigo? Com certeza. Claro. Uma coisa que, se você não tivesse nenhum plano, você ficaria ali horas e horas brigando ali na proteção veicular. Não, eu aciono e ela vai arcar com qualquer custo que tiver decorrente desse evento. E dentro daquela despesa que você falou para a gente ainda aqui atrás, há pouco tempo, sobre algo em torno de 10 milhões de reais gasto em proteção, deve ter muita coisa ali de cobertura de terceiros que foi paga no meio desse caminho. Com certeza, uns 30%, 40% desse valor foi com terceiros. Sim, olha isso aí, claro. Em torno de 3 a 4 milhões gastos só com cobertura de dano de terceiro, ou seja, você bateu, deu um prejuízo em alguém, né, e aí a proteção veicular cobriu aquilo ali. Então, assim, obviamente, o podcast é para isso, então, assim, a audiência pode proteger tranquilamente, né? Sim, tranquilo, pode proteger, tem certeza que as dores de cabeça vão amenizar, né? Que sempre falo, a partir do momento que você se envolve em algum evento, ele vai te trazer problema, transtorno, mas a gente está lá para estar amparando, né, e transferindo essa dor de cabeça para a Altis, tá? Tá vendo? Resolver a dor. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho para mim duas coisas. Como é que estava o teu estado emocional no momento do acidente? Porque você, tecnicamente, você explicou, estava com o celular e tal, mas como é que estava? Você estava estressado? Olha, estressado... Você não é um cara estressado. Não, graças a Deus não. Conheço. Já fui bastante. Já foi. Mas como é que você estava naquele momento? Você estava descansado? Disperso. Estava disperso. Acho que a palavra é essa. Estava disperso, falta de atenção, talvez um pouco ansioso para algumas coisas. Você estava precisando de uma curta pausa? Precisava. Você precisava. Aí, olha o paradoxo. Um cara que fundou um clube de vantagens que é para proporcionar... Sim. A população da grande metrópole a fazer curta pausa. Né? É assim, o cara, às vezes, é difícil a gente conseguir se organizar hoje, falar assim, vou tirar um mês de férias e vou para o Nordeste, vou tirar um mês de férias e a gente está aqui no Centro-Oeste, vou lá para o Rio de Janeiro. Né? É difícil. Cara, mas não é muito difícil você tirar um final de semana, sair do teu ambiente dali de casa e pegar sua esposa e parar 2 dias, 3 dias que seja, numa chácara, numa região um pouco mais afastada. Aí o cara que cria um clube de vantagens para dizer para a população assim, faça uma curta pausa, para um pouquinho, descansa, relaxa, desestressa, desopila, para você poder... aí o cara está precisando de uma curta pausa. Fala para a gente 2 coisas. Por que você precisava dessa curta pausa? Por que você não fez essa curta pausa? Aproveita e engata aí, explica para a gente o que é o curta pausa, de onde é que nasceu essa ideia. Fala rapidinho para a gente sobre isso aí. Por incrível que pareça, como eu te falei, né, eu já tive, alguns anos atrás, eu tive uma empresa por 6 anos e eu cheguei no ápice do estresse numa época que eu cheguei a ter um burnout e tal, realmente foi uma loucura para minha vida e eu aprendi a tentar lidar melhor, né, com essa situação pra gente não surtar, né, porque ainda mais que é empresário, como todos nós aqui, sim, acaba que são muitas demandas, né? A gente não consegue desligar às 18, né? Quando bate o ponto. Sempre a gente tá ali toda hora pensando em como resolver as coisas, calculando. Normalmente a gente responde a agência de marketing 21 horas, a gente fala com a equipe. 21 horas é cedo. Não, é porque tem os bastidores aqui, né? Aí a gente fica mandando figurinha 11 horas da noite, né? Enfim, o cara fica me mandando vídeo editado 1 hora da manhã, né, Cauã? É mais ou menos assim que funciona. Às vezes é 20 notificação só de figurinha. Só de figurinha. Exatamente. Mas como eu tinha passado isso há uns 7, 8 anos atrás, na verdade um pouquinho antes, 5 anos atrás,
eu comecei a me cuidar, né? Comecei a fazer terapia e etc. E comecei a ter mais atenção na minha saúde mental. E depois de uma perda que eu tive na minha vida, eu tinha uma empresa de roupas femininas, de moda feminina. E eu tive uma perda e aí eu fui... E a minha mente sempre foi voltada demais para a criatividade, né? Eu sempre desenrolei do jeito que tinha, né? Que acontecia as coisas. E aí eu me vi no momento da pandemia, em 2020 para 2021, eu me vi no cenário que eu não tinha mais a empresa, né? Minha antiga empresa tinha sido entregue para a pessoa que eu convivia, eu tinha entregado para ela a empresa por total, e também eu também estava já querendo me ausentar por causa desse cenário de estresse, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar uma opção para eu rentabilizar. E eu morava num flat ali perto do Shopping Flamboyant e eu acabei aproveitando aquela oportunidade que eu já estava sozinho nesse flat, né? E eu falei, cara, eu vou colocar ele numa plataforma como Airbnb, no Booking, né? Pra rentabilizar aqui, porque eu já tava zerado, tinha entregue a minha empresa, né? Tava sem perspectiva nenhuma. E aí, rapidamente, eu consegui, assim... Eu lembro que eu limpei o flat, organizei ele na quinta-feira, na sexta-feira mesmo, eu já aluguei ele pro final de semana para um pessoal de São Paulo que estava aqui visitando Goiânia. Porém, o que acontece? Veio uma outra pandemia não, uma segunda escala da pandemia, não lembro direito o que aconteceu exatamente, mas teve um outro momento que teve um lockdown, teve um segundo lockdown, e aí ninguém mais queria ficar num Airbnb, ninguém mais queria ir para Goiânia, na verdade, né? Sim. Todo mundo tava fugindo das capitais. E aí eu peguei e falei, cara, e agora, né? Eu acabei de mudar meu cenário profissional, eu estava tendo sucesso por alguns meses, mas aí, de repente, eu tive que novamente reinventar, né? E aí eu vi uma reportagem que em São Paulo estava tendo muita procura de chácaras para as pessoas se isolarem, né? Então, por exemplo, uma família que tem um casal de idoso, né? Tem os pais, a mãe, os avós, casal de idoso, as pessoas sempre se preocupam mais com os mais velhos, quando é essa questão de pandemia, saúde, né? Eles pegavam e jogavam essa galera pro mato, entendeu? Para chácaras, logicamente, chácaras legais, né? Chácaras bonitas e tal, super seguras. E eu falei, deu um estalo, falei, meu Deus, é isso que eu preciso, eu vou trazer isso para Goiânia, né? Eu vou começar a procurar algumas opções de chácaras aqui perto, para fazer sublocação, para fazer parceria com os proprietários. E assim foi feito. E aí começou a minha empresa, que chama Curta Pausa. E aí sempre a gente teve, nesses últimos 3 anos, muito sucesso, graças a Deus, porque é uma ideia totalmente disruptiva. Eu não tenho nenhum concorrente aqui no Centro-Oeste. Então, a gente começou a atender pessoas de Goiânia e região que querem ter uma curta pausa, né? Que querem ter um descanso sem ter que precisar para ir muito longe. Porque normalmente, quando a gente vai pensar em descansar, a gente pensa numa praia no Nordeste, no final do ano, né? Em julho, a gente ir para Paraguai, alguma coisa assim. Ou seja, a gente acaba resumindo o momento que a gente tem que pausar, o momento que a gente tem que descansar literalmente em 2 vezes no ano. Só que o ser humano, ele não foi feito para isso, né? Ele foi feito para realmente ele ter os momentos de descanso frequentes. Então... Por isso que nós temos os finais de semana. Exatamente. Só que o final de semana, normalmente, a gente, ainda mais na tecnologia que a gente está na atualidade, a gente vai para o celular, a gente vai para a rede social, ou seja, a gente não descansa. Não, e ficar aqui na capital cansa. Sim, exatamente, pelo barulho. Só da gente estar com o ouvido aberto, a gente vai ficar ouvindo barulho, a gente vai ficar vendo notícia ruim, a gente vai... Enfim, nós não descansamos. Então, normalmente as pessoas fazem isso 2 vezes no ano. E eu, pelo cenário que eu percebi, a gente precisava de trazer um turismo um pouco mais local, um pouco mais próximo, né? Até pouco tempo atrás, o goianiense, na verdade, a opção que ele tinha de turismo era Caldas Novas, Pirinópolis, Chapada dos Veadeiros, né? Ali no Lago Corumbá e tal. Sim. Então ele precisava de pegar uma estrada de chão, ele precisava de se deslocar por BR, pagar pedágio, enfim, não era tão interessante, tão próximo assim, né? E a gente começou a criar opções, né? Com alguns parceiros, proprietários, investidores, para trazer essas cabanas para mais próximo. Então, por exemplo, nós temos aqui em Senador Canedo, por exemplo, a 20 minutos do Shopping Flamboyant, um chalé incrível,
que é aqueles formatos domo geodésico, sabe? Que é redondo, que tem muito na Chapada dos Veadeiros, em Pirenópolis. Aqui em Senador Canedo. Próximo, muito 20 próximo. minutos 20 do minutos Shopping Flamboyant. Isso. Aqueles chalés triangulares também temos um Senador Canedo. Enfim, Aragoiânia, Damolândia, que também fica aqui pertinho. Várias cidades aqui na região, no entorno. A gente tem várias opções para a pessoa descansar. Seja no final de semana ou até mesmo no meio de semana para quem é autônomo, né? Eu não sei se é assim que você chama, um cliente, um associado do Curta Pausa, ele tem direito a usar esses espaços, essas chácaras, é isso? É assim que funciona? Normalmente esses espaços, eles fazem eles disponibilizam suas diárias nas plataformas como Booking, Airbnb, né? Ou até mesmo no próprio Instagram, né? No particular mesmo com o proprietário. Tá. E sempre é um valor bem mais alto, né? 550, 650, até R$700 normalmente uma diária. Tá. Isso não é tão atrativo, né? As pessoas, às vezes, fica um pouco inalcançável para a pessoa tá curtindo ali no final de semana e tal, porque esse é o valor de uma diária. Final de semana, por exemplo, são no mínimo 2, ou seja, fica R$1.500 no final de semana. A pessoa pensa, cara, eu vou para Caldas Novas, eu vou para Pirenópolis, que eu acho que fica mais ou menos o mesmo preço. E aí, nós trouxemos uma alternativa diferente, que foi o quê? Eu fiz algumas parcerias com alguns proprietários nos melhores lugares que são aqui de Goiânia região, quanto a chalé e cabanas, e eles têm um preço quase que fixo, que a gente consegue oferecer quase 50% de desconto para o nosso assinante. Então, a pessoa que é de Goiânia região e quer descansar, quer relaxar e gosta de viajar, tem um perfil de viajante, ele assina o nosso clube, tá? Chama Curta Pausa Club. Ele assina uma assinatura anual, que é super baratinha, aí mais ou menos uns 120, 150 reais por ano, ou seja, um pouquinho mais de 10 reais por mês, né? Bem em conta. E ele consegue ter um desconto bem maior alugando esses mesmos espaços em comparação com as outras plataformas. Cara, que solução incrível. Quantos associados? Quanto tempo hoje de Curta Pausa? Nós temos 5 meses de clube. 5 meses de clube. Quantos associados? Mais de 300. É associado que fala? Assinante. Assinante. Quantos assinantes? Mais de 300. Mais de 300 assinantes e com o nariz para cima, crescendo com força, né? E lá no clube também, como o perfil é da galera viajante mesmo, que gosta de viajar, que realmente entendeu que precisa desconectar em algumas vezes, né? Várias vezes, na verdade, no ano. Além desses descontos, essas cabanas e chalés, a gente também oferece desconto em day use em pousadas aqui próximos também, né? A gente tem uma pousada, por exemplo, a Vila Barro Branco, em Trindade, que, cara, parece Pirenópolis a pousada, é incrível. E o day use lá fica praticamente a metade do valor do que fechando com eles diretamente. Também tem o Ranchos 30, a gente comentou, o senhor comentou, né, antes do podcast, né? Sim. O Ranchos 30 aqui em Hidrolândia. Enfim, a gente tem outras situações para realmente não só ficar nessa questão de hospedagem somente, tá? O day use. E também a gente lança lá alertas de oportunidade de passagens aéreas com muito desconto saindo do aeroporto de Goiânia. Cara, me ocorreu um negócio aqui. Desculpa te interromper, mas claro. eu vou precisar interromper, porque senão eu vou perder aqui o fio da meada. Primeiro, o que o Curta Pausa Club tem a ver com a proteção veicular hoje? Olha, eu acho que a gente não precisa pensar no cenário do bem, no caso, o bem da proteção veicular a ser protegido é o carro, né? Mas a gente tem que ir mais profundo, na minha opinião. O que acontece? O bem que a gente está protegendo, na verdade, é o ser humano, certo? O meio é o carro, o meio é o veículo, né? É a caminhonete, a moto, etc. Só que a gente precisa pensar o seguinte, o Rodrigo, por exemplo, que é conselheiro, ele vai saber muito de números sobre isso, mas imagina se o seu protegido, essa pessoa que é associada da Altis, imagina se ela tem um pouco mais de bem-estar na vida, se ela se estressa menos, se ela tem mais descansos, logicamente que o que você vai ter que cobrir, o que vocês vão ter que investir em prejuízo de acidente, vai ser menor também. Vai ser menor, mais qualidade de vida, menos estresse, menos correria. Claro. Eu sou a prova viva disso, né? Se eu tivesse numa situação com mais atenção, com mais concentração, ou seja, se eu tivesse mais bem-estar naquele momento, se eu tivesse feito uma curta pausa há pouco tempo atrás, antes do acidente, talvez ele não aconteceria. Então, logicamente, eu não teria
que cobria o meu bem, né? Se eu tivesse, né, uma cobertura, eu não precisaria cobrir meu bem e eu teria menos prejuízo e também a empresa teria menos prejuízo. Cara, a conexão é incrível. Mas hoje, a Curta Pausa, o Curta Pausa Club, tem alguma parceria com alguma associação de proteção veicular? A gente tem só 5 meses de clube, né? Por enquanto a gente tem poucas parcerias nesse sentido. Olha o que me ocorreu, por isso que eu te interrompi. Imagina se as associações como um todo têm a possibilidade de oferecer um produto para o cliente e que nesse produto inclua a vantagem ou o benefício, né, do Curta Pausa Club. Acho que, primeiro, é uma vantagem para o associado, né, pelo que eu entendo, um dos benefícios ou uma das missões de uma associação de proteção veicular, Djalma fala um pouco sobre isso, é trazer exatamente benefício para o associado, certo? Perfeito. As associações de proteção veicular, a partir do momento que ele filia ali um associado, a obrigação dela é trazer benefícios, né? É buscar no mercado, no clube de benefícios, tipo um desconto em combustível, como o pausa, né? Curta pausa, e outros, né? Como farmácia, saúde. Isso é muito importante, isso é uma obrigação da diretoria da associação, ir atrás desse benefício para todos os associados, tá? Então, com certeza, um clube de benefício desse aí, ele é super interessante para todas as associações, tá? Criarmos uma parceria, oferecendo isso para o associado, vai gerar satisfação, tá? E como o Luiz disse, né? Pode também a gente ter uma redução indiretamente de danos, pode acabar impactando lá no cheque que você tem que fazer para pagar prejuízo por conta de associado estressado por aí. Com certeza. Né? Eu penso que hoje a gente tem que tratar assim, nosso papel até na sociedade, não só no profissional, mas no pessoal, é de tratar a saúde mental de cada um cuidar uma da saúde do outro. Principalmente a saúde mental, porque a forma que a gente vai viver a vida, andar, até dirigir mesmo, reflete bastante naquilo que a gente, como que tá a nossa cabeça. O estresse no trânsito, a pressa, a correria. Então, com certeza, um clube de benefícios assim diminuiria o sinistro. Eu não sei se vocês perceberam isso aqui, mas assim, isso não estava no script, isso não estava planejado, mas acaba de nascer uma possibilidade de uma parceria que eu particularmente acho que tem muito sucesso, que é o clube com as entidades de proteção veicular sérias, né, mas que atuam exatamente focadas no sentido de trazer benefício e qualidade de vida para o associado. Né? Eu vou deixar essa bola quicando aí, né, para depois vocês tratarem. Eu acho que vai rolar uma aperto de mão aqui no final, entre o seu Djalma, fora do podcast. Né? Luiz, conhecendo mais os números da proteção veicular hoje, pelo que você falou, você já foi cliente de uma outra entidade séria por 3 anos, ficou inadimplente e tal. Né, hoje, depois de participar de um podcast como esse, que traz transparência, informação de qualidade, informação relevante sobre o meio, você se sente mais confiante de fazer uso da proteção veicular? Você diria para a nossa audiência, pode proteger? Com certeza. As opções que o mercado nos oferece parecem ser muitas, né? Só que, de alguma forma, a gente acaba não conhecendo no meio que a gente está. Por exemplo, eu não tenho televisão, por exemplo, mas eu tenho celular com internet, certo? E o que me trago até hoje, que foi anunciado, foi a empresa que eu contratei, né? Então, conhecer a Altis, eu tenho certeza que a gente vai fechar essa parceria aí, né, com esse benefício. Conhecer a Altis e saber que tem outras empresas, né? E saber um pouco como que funciona o podcast, eu acho que ele é muito importante para isso, né? Porque aqui eu tô saindo e quem vai assistir a gente também vai conhecer um pouco melhor de como que funciona isso tudo, né? De como que funciona o sistema de proteção veicular. Então, isso com certeza me traz mais segurança, né?
E eu tenho certeza que agora eu vou ficar mais tranquilo para poder proteger. Que bom, Luiz. Djalma, me tira uma dúvida. Na hora do associado, a gente está quase concluindo, eu preciso te perguntar algumas coisas e para o Rodrigo muito específicas, né? Que está aqui na minha pauta. Na hora de um associado decidir entre seguro e proteção veicular, qual é a diferença? Obviamente, a gente sabe que existem excelentes companhias de seguro, Claro. né? E existem excelentes associações, entidades de proteção veicular. Mas também existem as companhias de seguro que não são tão boas assim como existem as associações que não são tão boas assim, como existem clubes de vantagem que não são tão bons, consultorias que não são tão boas, médicos que não são tão bons, né? A pergunta é, na hora de escolher entre seguro e proteção veicular, qual é o principal critério para alguém tomar essa decisão, na opinião de vocês? Falar por mim, como a gente optou na época pela proteção veicular, um dos primeiros pontos que eu notei entre uma seguradora e uma proteção veicular, eu gosto muito da coisa humanizada, você entendeu? Eu gosto de falar com gente, falar com pessoas, tá? E, às vezes, na companhia de seguro, você vai se tratar com 0800, com e-mail, com tudo. Você não vai conseguir falar com ninguém, e isso eu falo com experiência própria. E na proteção veicular, você vai falar com pessoas. Você vai ter o endereço de uma sede onde você vai poder fazer uma visita, ir lá tomar um café, conhecer toda a diretoria, conhecer todos os colaboradores daquela entidade. Então, você vai ter oportunidade de presenciar com pessoas para estar solucionando seus problemas, né? Porque você só filia uma associação de proteção veicular ou faz um seguro porque você sabe que um dia você pode ter problema. E Sim, quando você tem necessidade. você quer a solução para aquilo de uma forma mais tranquila, mais humanizada. Então eu, Djalma, que procurou a proteção veicular e sou até hoje da proteção veicular, desde a primeira vez, porque eu me senti nisso. Tá? Então é um ponto que eu acho que dá para a pessoa fazer uma análise. Tá? São, como você acabou de dizer, existe bons, mas existe os ruins. Em primeiro lugar, procura uma empresa séria. Tá? Eu acho que você consegue fazer esse filtro hoje através de vários canais, né? Uhum. Então procura uma empresa séria, faça uma visita na sede, não se acanhe não, cara, vão te receber lá com o maior carinho, né? Te servir um café, um bate-papo, ver com quem você quer falar lá dentro. Se você não conhece, procura conhecer, procura quem que é o presidente, quem que é o diretor disso, daquilo, vai lá, faz uma visita. Aí você vai ter aquela tranquilidade para estar escolhendo o que você realmente vai ser melhor para você nesse momento, né? Então, para você, é muito mais essa questão da humanização, a questão do poder ir lá e ter o ponto de contato, tomar um café, comer um pão de queijo com o presidente, saber que saber com quem você pode contar na hora que você mais precisa. Perfeitamente. Você, Rodrigo, na hora de escolher, na tua opinião, né? Tem que escolher, vou fazer um seguro ou vou para a proteção veicular? O que você diria para a nossa audiência? O principal critério seria esse aqui, se é que a gente pode escolher um. Assim, independente do mercado, todo mercado ele é composto por pessoas boas e ruins. Sim. A gente tem bons médicos, bons advogados, mas também tem maus médicos, tem péssimos advogados. E hoje, o que muitas pessoas têm resistência quanto à proteção veicular é aquele medo ali. É um medo muitas vezes causados por pessoas que às vezes nunca tiveram plano, mas porque ouviram falar que não é bom. Realmente tem empresas no ramo, como qualquer outro, que não tem seriedade, compromisso com seus associados, mas assim, independente do que seja, em tudo que a gente contrata na vida, em tudo que qualquer pessoa vai contratar na vida, ela tem que procurar o histórico, procurar índice. Hoje a gente tem várias ferramentas na internet aí, Reclame Aqui, Google, que ajudam a gente a tomar essa decisão. Sim. A buscar aquela empresa que você sinta mais confortável, que você veja que ela tem mais compromisso com seus clientes. Sabe o que eu acho incrível? O seguinte, ó, todo mundo concorda que existe médico ruim? Sim. Mas a medicina no Brasil é ruim? Não.
Então, assim, ó, não é porque existem maus médicos que na hora que a gente sente uma dor, a gente não procura a medicina. A gente sabe que a gente está com um problema, está com uma enfermidade, a gente vai procurar a medicina, mesmo sabendo que tem médicos ruins. Aí tem gente que fala assim, ó, eu não vou usar proteção veicular porque o segmento de proteção veicular é ruim. E, na verdade, o segmento é incrível, é maravilhoso. Sim, olha a quantidade de patrimônio protegido, olha quantas pessoas já foram cobertas, e eu não estou falando aqui da associação A, B ou C. Só que existem, de fato, associações, existem, de fato, entidades que não correspondem com aquilo que deveriam fazer. E aí as pessoas acabam dizendo, não vou proteger porque o segmento é ruim. Não é o segmento que é ruim. Na verdade, existem algumas instituições que não são sérias e não cumprem o seu papel diante daquilo que deveriam fazer para a sociedade e para o associado. Então, antes de você tomar uma decisão, né, procure saber aonde que você está protegendo o seu patrimônio. É uma entidade séria, você foi lá, conheceu o presidente, tomou um café, esteve na instituição, procurou saber os dados dessa instituição, você vai se sentir mais seguro para poder tomar uma decisão dessa. Eu quero falar um pouco, todo mundo sabe, eu sou CEO da consultoria Vendos, e como consultoria eu atendo inúmeros segmentos, né? Basicamente, hoje no Centro-Oeste eu atendo 2 segmentos de mercado, que é o segmento da multipropriedade imobiliária, que são cotas, né, cotas de turismo, né, basicamente em Caldas Novas, Pirinópolis, enfim. Eu atendo alguns projetos no Brasil inteiro, Salinópolis e tal, e atendo muito o segmento da proteção veicular. Como consultoria, Luiz, eu já tive a oportunidade de atender grandes empresas. Segmento automotivo, eu já treinei empresas como Volkswagen, Audi, já estruturei equipes comerciais dentro de concessionárias da Jeep, enfim, eu tenho uma história são mais de 40 anos atuando em treinamento na área de vendas e tal. E a gente sabe, quando a gente entra no ambiente, né, pela experiência, você já sabe qual é a diferença, você já sabe como está aquele ambiente ali. Eu quero fazer uma provocação aqui, né, e de propósito. A primeira reunião que eu tive com a Altis Proteção Veicular, né, a Altis é um dos meus clientes, eu atendo a Altis, tá, Luiz? Né, é um dos clientes da Vendos Consultoria, e eu me lembro. Na verdade, eu lembro do primeiro contato da minha equipe com a Altis, que quem atendeu não foram os decisores, quem atendeu o primeiro contato do meu SDR foi a recepcionista. E de cara, ali já teve algo diferente, porque a recepcionista atendeu o meu SDR, deu prosseguimento no atendimento, disse que iria falar com o decisor, no caso com a decisora, e que no dia seguinte era para o SDR entrar em contato. No dia seguinte, o SDR entrou em contato, ela deu a resposta, disse que já havia falado com a decisora, passou o telefone da decisora, e disse que a decisora já estava aguardando o contato do meu SDR. O meu SDR entrou em contato, ela já estava aguardando, agendou a reunião, e aí eu que fui fazer a visita. Então, de cara, eu já vi uma parada diferente aqui, né? Uma recepcionista que consegue enxergar uma oportunidade e dar prosseguimento nisso, né? E não fecha a porta sem nem saber o que é. Mas eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Aí eu vou fazer a visita na Altis Proteção Veicular. E existem perguntas que é difícil responder, né? Eu não tenho a resposta ainda daquilo que eu vou perguntar, e vou perguntar de propósito, eles nem sabem que eu ia perguntar isso para eles aqui. Quando eu pisei na Altis a primeira vez, a Altis não é a maior associação do mercado. Eu conheço a maior associação do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de treinar alguns consultores lá, né? Tive a oportunidade de treinar uma equipe grande que hoje está no Rio de Janeiro, né? Então ela não é a maior do segmento, né? Talvez esteja entre as melhores, né, no quesito qualidade, no quesito preocupação com o associado e tal, mas ela não é a maior, não está na sede mais imponente, né, não está no prédio mais bonito de Goiânia, não está no melhor endereço, no endereço mais nobre de Goiânia, mas tem alguma coisa diferente ali dentro. Aliás,
antes de falar sobre isso. É só você olhar para o presidente da associação que você vê a diferença, né? Eu conheço inúmeros presidentes de associação de proteção veicular e o Djalma, ele é diferente. Você olha para ele, você já vê uma parada diferente nele, sim. Né? Mas eu queria tentar entender de vocês, o que tem de diferente na Altis que eu ainda não consegui responder? Vou deixar essa resposta para o Rodrigo aí. Você não vai ficar jogando um para o outro, não, né? Não. A Altis, assim, para qualquer cliente, para qualquer público que seja, ela é uma empresa de porta aberta. Você entra lá, você não vai ter você teve a experiência por meio do WhatsApp ali, né? Uhum. Mas para qualquer pessoa que chega na Altis, a gente não fecha a porta, a gente sempre busca atender, às vezes, até alguma pessoa que passa ali pedindo alguma coisa, a gente sempre tenta ajudar, busca ajudar. E, assim, em relação à equipe, ao Djalma, que é nosso líder na Altis, você até reparou que os nossos colegas, os funcionários, são todos antigos na empresa. Sim. Cara, assim, o Luiz não sabe dessa informação. Quanto tempo você está na Altis? Você está na Altis antes da Altis nascer? Antes da Altis nascer. Antes da Altis começar, o Rodrigo já era Altis. Eu trabalho com o Djalma desde quando que a gente representava a outra associação de proteção veicular. A Luana veicular. que tá... Fala oi aí, Luana. Oi, gente. A Luana tá há quantos anos, Luana? 6 anos. 6 anos. É todo mundo assim. 6, 7, 8 anos. As pessoas entram lá, não vai embora, não. Fica lá. O que tem a Altis? Assim, sempre começa do topo, da liderança. Hoje, o que a gente tem realmente é um líder. Não, a gente não tem um chefe ali que exige que você faça aquilo ali porque ele é o chefe, pronto, e acabou. Ele passa, tudo que é passado desde a liderança com o Djalma é andar junto, com companheirismo ali mesmo, e é cumplicidade mesmo. Você, Djalma, o que a Altis tem de diferente? Eu acho que é o calor humano, né, cara? A gente trata ali todo mundo ali, que entra ali, que veste a camisa, que como a gente falou aquele dia, que ele entra no clima da Altis, entra na política, ali ele se torna ali um membro muito importante, se torna uma família. E ali a gente trata todo mundo com muito respeito, com muito carisma. E existe, sim, claro, muita cobrança. Você vê, o Djalma é pacífico, é isso, mas eu cobro muito, tá? Eu cobro muito. Eu não bato na porta, na sala de ninguém todos os dias para fazer cobrança. Então, sem todo mundo que entra ali, cria aquele alta responsabilidade, aquele amor por aquilo ali, que trata aquilo com carinho, e ele é aquele calor ali sempre, cara. E como o Rodrigo falou, ali todo mundo é bem-vindo, cara. Todo mundo é bem-vindo. Existe pessoas que, o povo fala concorrência, eu não acho que é concorrência, porque o cara está no mesmo mercado que eu e ele tem outro CNPJ. Eu acho que desde o momento que ele faça um trabalho bacana, honra com os compromissos dele, é um parceiro. Eu recebo eles lá, nós tomamos café na sala, nós bate-papo, nós trocamos mensagem, nós falamos. Eu, às vezes, dou alguma consultoria para alguém também faz essa mesma coisa comigo. Então a Altis, ela é isso aí, cara. Eu acho que é por isso que o pessoal gosta tanto de lá, que entra lá e não quer sair mais, né? Cara, o ambiente, você vai lá tomar um café e comer uma pamonha com a Luana e com a Elisa. Era bem recebida. Cara, você vai ver que o negócio é diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente. Eu tô quase encerrando. Eu preciso fazer 2 observações aqui antes de eu abrir para que vocês façam aí as considerações finais. Altis vem de onde? O nome Altis. O que significa o nome Altis? Onde é que nasceu o nome Altis? Existe uma origem exata? Eu vou dar início aqui e o Rodrigo termina. Assim, quando a gente fundou a Altis, a nossa diretoria da Altis, ela vem de família religiosas, né? Existe, né? Então, por isso a gente buscou isso aí da Bíblia, vem do Altíssimo, né? Vem de Deus. Altis vem do Altíssimo. Você entendeu? Uau. Então, assim, a gente buscou isso, esse nome aí, porque a gente entrou no mercado desde a primeira reunião que a gente fez. Eu falei, cara, a gente não vai entrar no mercado para ser o maior. Ser maior em qualquer eventualidade é consequência daquilo que você faz, né? Mas sim, ser o melhor, eu acho que buscar ser o melhor
a cada dia, isso aí é obrigação, é responsabilidade, é determinação. Então a Altis entrou no mercado para isso, por isso a gente escolheu esse homem, altíssimo, esse nome, né, para estar sempre lá no topo, né, não ser o maior, mas o melhor a gente vai buscar ser a cada dia. Mais algum significado de Altis? O significado de Altis mesmo é da gente procurar ser sempre o melhor, não o maior, mas o melhor. Até aí indo um pouco pro lado assim do veículo mesmo, que querendo ou não é o nosso principal patrimônio, que é o patrimônio que a gente protege. Na época que foi fundada a Altis tinha o veículo mais confiável no mercado, qual que era? Era o Toyota Corolla. E do Toyota Corolla, qual que era o melhor? Era o Corolla Altis. Era o topo, antes do híbrido, antes de lançar o híbrido, o Altis era o top. Era o melhor, né? Era o melhor. E aí acaba tendo uma associação em relação a isso também. E me fala, vocês engajaram agora, no início do mês de abril, vocês engajaram com o tema do autismo, né? Eu sei que o pessoal do marketing de vocês lá criou uma certa conexão da Altis com o autismo. A Altis está iniciando uma campanha, tá, Luiz, que vai cuidar da causa do autismo, não apenas na cidade de Goiânia, vai começar em Goiânia, mas vai expandir para o Brasil inteiro. Né? Então, já tem todo um movimento feito com os associados, já tem um manifesto construído, um manifesto feito também para trazer os fornecedores, os parceiros, os prestadores de serviços para a parceria, que a ideia é apoiar, não só apoiar de dizer nós apoiamos, mas apoiar mesmo de sustentar instituições, sustentar famílias. Né? Então, é um dos objetivos da Altis. Né? Onde é que como é que foi abraçar essa causa? Né? Não precisa me dizer onde nasceu, mas como é que foi abraçar essa causa para vocês? Para a gente é um grande prazer, eu vou até te dizendo, né? Porque uma das preocupações também, desde o início, foi com o bem social da sociedade. Então, a gente sempre buscou ajudar alguma coisa, tá fazendo algo para estar servindo, né? Então, acho que foi muito bem escolhido pelo marketing, tá? A gente abraçar essa causa, a gente vai abraçar com muito amor e carinho, tá? Que a gente puder, a gente vai estar buscando parceria, a gente vai estar bem engajado nesse mercado para que a gente faça bem feito também. Que bom. Tá? Que a gente abrace essa causa, que seja para sempre, e a gente faça o diferencial aí nessas famílias, nessas entidades que estão cuidando dessas pessoas que eles merecem, tá? Merecem sim. Rodrigão, qual foi o teu sentimento quando você abraçou a causa? A gente sempre amou muitas pessoas, Altis. Os colaboradores, a gente sempre buscou fazer campanhas, a gente faz campanhas para doação de cestas básicas, de outros itens também. Então agora o autismo entra aí para poder agregar nesse objetivo que a Altis tem, porque não só a Altis, mas qualquer pessoa tem que ter aquele objetivo ali de caridade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou o ensinamento de ser caridoso. Ele era caridoso com discípulos, com as pessoas. Ele multiplicou pães, levou conhecimento até para pessoas que nem mereciam. Ele não julgava, então, assim, o maior ensinamento que ele deixou pra gente é de amar as pessoas e fazer caridade. Que era o que ele fazia. Uau. Que incrível. Luiz Rosa, considerações finais, despedida. O tempo passa rápido, né? Demais. Quase 2 horas, eu acho, né? 1 hora e alguma coisa. Né? Então, eu achei muito importante eu participar ter sido convidado para cá. E complementando o que o senhor Djalma estava falando aí, ele sempre falou desde o começo de humanidade, né? A gente trazer, na verdade, humanização, né? Trazer o ser humano para perto. E eu acho que isso é bem importante, né? Para empresas de proteção veicular também. Porque a que eu contratei, por exemplo, tinha contratado, na verdade, parecia uma empresa virtual, basicamente. E a minha empresa também, a Curta Pausa, ela tem muito esse lado do humano, né? De aproximar as pessoas, de estar mais próximo,
de identificar o que de alguma forma aflige ela, né? E a gente ter uma empresa como a Altis nesse ramo de proteção veicular que traz esse sentido mais humano para a coisa, né? É bem interessante. Eu estou muito curioso de ir lá pessoalmente, tomar um café com vocês. Vai ser bem-vindo. Se brincar, vai ser essa semana ainda. Vai ser bem recebido, viu, Luiz? Obrigado. Ó a manifestação de alegria lá, ó. E assim, consideração final, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, é que você que está com o seu carro aí, seja financiado, seja quitado, qualquer coisa semelhante. Para mim, a maior dor que eu tenho, diante do acidente que eu tive, da perca total que eu tive no meu bem, é ver a chave do carro lá todo dia na mesa e não poder usufruir dele. Uau! É incrível. Não, mas me dói de verdade. Uhum. Então, para você que tem o seu bem, tem seu patrimônio, não vacila não. Pelo amor de Deus, não faz igual eu não. Paga certinho, vai lá na Altis. Não fique inadimplente, não atrase sua mensalidade. Não, sem brincadeira, eu tava pensando aqui, se eu tivesse conhecido a Altis anteriormente, tivesse ido lá pessoalmente, eu acho que seria até mais difícil de eu não pagar, de eu ser inadimplente, entendeu? Porque eu teria visto o olho no olho da pessoa. Mas com a empresa que eu contratei, eu não tive isso. Foi algo meio virtual. Então eu não dei tanta ênfase. Eu falei assim, cara, não precisei desses 3 anos, não conheço direito. Mas se eu tivesse conhecido pessoalmente, eu acho que teria sido um pouco diferente. Então, por favor, não vacila, não deixa o bem que você demorou tanto para adquirir, que você ralou tanto, usou tanta energia, trabalhou tanto para conseguir. Não deixa ter essa oportunidade negativa igual eu tive de acabar perdendo ele. Luiz, para quem quer ser assinante do Curta Pausa, tem que fazer o quê? Basicamente, entrar no nosso Instagram, @curtapausa, entra no link da bio que você vai ver tudo lá e você vai entender tudo e você vai curtir melhor a vida. Uau. Rodrigão, mensagem final, agradecimentos, considerações finais, fica à vontade. Eu agradecer novamente aí pelo convite, foi excelente aqui nossa conversa. Abriu um leque a mais de uma possibilidade que a gente pode estar trabalhando na Altis, que é cuidar da saúde mental dos nossos associados e dos familiares também. Que é uma preocupação que a gente tem com os familiares também. Quando acontece um acidente, o senhor está bem, sua esposa está bem, sua família está bem. Depois a gente já parte para o nosso atendimento mesmo. Mas a preocupação mesmo é com o ser humano. Incrível. Senhor Djalma Santos, presidente da Altis Proteção Veicular, considerações finais, por favor. Agradecer aí a equipe do Pode Proteger pela oportunidade, né, da gente estar aqui levando um pouco do nosso conhecimento ao público de proteção veicular, né, e deixar aqui assim a minha palavra, né, com toda a garantia. Pode proteger que você vai ter paz, você vai estar tranquilo, você vai fazer aquela viagem do seu sonho, você vai ir para sua igreja, você vai para sua lanchonete com sua família, você vai estar tranquilo, vai ser um sossego. Pode proteger despreocupado. Existe empresa séria de responsabilidade, só busque. São várias, né? Então, assim, eu acho que hoje 90% do mercado são responsáveis. Então, empresas de responsabilidade, empresa que trabalha com respeito. Então, pode proteger tranquilo. Uau, incrível. Para você que está assistindo esse episódio, se você assistiu esse episódio inteiro, o meu agradecimento, muito obrigado por você ter ficado aqui. Você que assistiu só um pedacinho, você que ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, @consultoria vendo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com pelo menos mais 550 mil pessoas e eu tenho certeza absoluta que você vai estar proporcionando para esse segmento maior credibilidade e maior aceitação para o segmento. Luiz Rosa, muito obrigado. Né? Depois eu quero fazer uma reserva numa pousada, uma pousada não, uma chácara dessa aí. Rodrigão, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Djalma, obrigado. E eu não posso encerrar de uma forma diferente. Né? O meu primeiro relacionamento com Jesus, ele se deu através do Salmo 127. Salmo 127 é um salmo que fala sobre proteção. Salmo 127, eu estava inaugurando uma empresa e aí dois grandes homens de Deus leram e ministraram sobre o Salmo 127,
que diz mais ou menos assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Inútil é a gente dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores, porque esse o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Esse, basicamente, é o Salmo 127. E eu, quando olho para o cenário da proteção veicular, na verdade, quando eu olho para a vida, né, eu sempre olho eu moro no 12º andar de um prédio e, às vezes, eu estou tomando um café, né, na janela e eu paro, eu sou meio louco com meus pensamentos, eu falo, gente, tem alguém que está por trás de tudo isso, controlando, guardando e protegendo tudo à nossa volta, que é Deus, que é Jesus Cristo, independente da fé, independente do credo, independente da religião. Do meu prédio eu vejo uma rotatória muito confusa, que é ali na Transbrasiliana. Gente, ali não tem um sinal de trânsito, não tem um guarda de trânsito, e não tem um dia que não tem um acidente ali. Todo dia tem. Mas eu penso que se não fosse a mão de Deus controlando aquilo ali, controlando as pessoas. Então, assim, ó, eu creio muito nesse salmo. Assim, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que proteger o veículo, tem que trabalhar, tem que fazer tudo. Mas se não é Deus nos guardando, nada disso seria possível. E aí eu quero encerrar fazendo algo que eu gosto de fazer em tudo da minha vida. Se vocês me permitirem, eu quero encerrar fazendo uma oração. Se vocês me permitem, dá a mão aqui, chefe, dá a mão aqui. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer por esse ambiente, te pedir que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre esse lugar, sobre esse estúdio, sobre os negócios, Senhor, que aqui são feitos e sobre tudo aquilo que aqui é tratado. Sim. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Luiz. Abençoa, Senhor, o Curta Pausa, abençoa os seus projetos. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que ele tem empreendido, de tudo aquilo que ele tem colocado às mãos. Senhor, muito obrigado pela vida do Rodrigo Mendes, da sua família. Pai, que todas as causas, tudo aquilo, Senhor, que ele ainda não realizou, que venha, Senhor, um tempo de realização sobre a vida dele. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Djalma Santos, presidente da Autos Proteção Veicular. Pai, que no nome de Jesus, muito mais, Senhor, do que cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, o Senhor possa estender as suas mãos de poder sobre aquele lugar, sobre os associados, sobre os veículos. Pai, que a tua boa mão, a mão do Altíssimo, que representa a Altis, venha proteger, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecendo. Amém e amém. Você que ficou até aqui, meu muito obrigado. E eu quero terminar te dizendo: pode proteger. Se você faz parte de 70% proprietário, né, de um desses veículos que representam 70% dos veículos que não estão amparados de alguma forma, não pense duas vezes. Se você não tem perfil para estar numa seguradora e quer se sentir confiante, protegido, amparado, não esqueça, pode proteger.